Muito boa noite, amigos, amigas do nosso Papo em Casa. Terça-feira, 7 de julho de 2020, estamos aqui. Tradicionalmente, terças e sábados, tradicionalmente aqui, como eu sempre digo, batendo ponto para trazer gente boa para conversar com a gente, para tornar a nossa quarentena algo produtivo, com conhecimento, com assuntos atuais, né? Quero dizer a vocês que vocês já devem ter percebido aí que estamos de cara nova, né? Estamos com logomarca nova, layout novo. Isso é sinal de que julho vai ser um mês de novidades para a gente aí, né? Nós hoje estamos na 21ª edição e temos uma agenda aí entabulada para julho, com muitos convidados. E a novidade, vamos passar isso aqui para o YouTube, tá? O YouTube vai ter um canal nosso que vai replicar as edições que tem havido do nosso Papo em Casa, né? Essa e as outras e as demais que estão por vir. E o nosso convidado de hoje já está por aqui, hein? Nosso ministro Mendonça já está na área aqui, vai de Vasco. Estou tentando já acessar aqui, já aceitei aqui o pedido. Ô, Mendonça, boa noite. Oi, Felipe, tudo bom? Boa noite, como é que tá você? Prazer grande, viu? Prazer imenso tê-lo aqui com a gente, uma satisfação inenarrável. Né? A gente que já vem aí no Papo em Casa, viu, Mendonça? A gente resolveu, dessa pandemia, trazer os alunos para perto, porque a gente dá aula lá em Caruaru e aqui no Recife. Então, reunir esse pessoal todo para debater alguns temas. Inicialmente foi a questão jurídica, né? Mas depois cresceu aí com política, com atualidades, questões de cidadania. E aí chegamos até aqui para tratar também de educação. Na semana passada a gente teve com o ex-ministro Cristóvão, né? Porque a nossa linha de tratar de educação foi trazer pessoas que já viveu a vida pública à frente da educação, que tem a experiência de já ter comandado não só o Ministério, mas órgãos relativos à educação. E você, né, além de já ter sido deputado estadual, começou, se não me engano, a carreira política como deputado estadual, não é isso? Foi governador de Pernambuco, vice-governador de Pernambuco, foi deputado federal e ministro no governo Temer, né, eu acho que praticamente todo o governo Temer. Não foi isso, Mendonça? Quase, né? Na verdade, eu me desincompatibilizei em abril, né? Em torno de abril, porque eu tinha que me desincompatibilizar para disputar a eleição de 2018. Então, eu saí. Em 2018, eu, a rigor, fui ministro da Educação por quase 2 anos. Exato. Um período exato. Tenso, difícil, mas bastante produtivo da minha vida. E um governo, Mendonça, eu digo porque fiz parte também, eu estive à frente da Superintendência do Patrimônio da União aqui em Pernambuco, fiz parte do governo Temer, um governo que foi uma ponte para o Brasil, né? Um governo muito importante no que tange a retomada da nossa economia, né? A reconstrução de pontes que haviam sido, de fato, derrubadas, né? A credibilidade do Brasil voltou naquele momento. E a educação com você foi exitosa. A gente tem aqui números bastante produtivos, né? Em Pernambuco, por exemplo, acho que nunca a educação teve um desempenho de investimentos tão alto como nesse período que você passou lá, não é isso? É verdade. Eu acho que a gente conseguiu, Felipe, se você me permitir, garantir alguns avanços de pautas que estavam estagnadas há décadas, como é o caso da reforma do ensino médio, 20 anos de debate, não saía do debate, e a gente conseguiu fazer com que a medida provisória fosse votada, aprovada, uma discussão com a sociedade ampla, a base curricular, que é a definição dos objetivos de aprendizagem, as habilidades socioemocionais para todos os jovens da educação básica e a definição dos currículos por parte das redes. Também mudanças no Enem. A gente tem uma aplicação do Enem que era sábados e domingos, e a gente transformou, depois de uma ampla consulta pública, em 2 domingos, com mais segurança, respeitando
os sabatistas, adventistas de sétimo dias e judeus que guardam os sábados, que ficavam trancafiados antes das provas. A gente conseguiu mudar o FIES acumulou uma dívida de mais de 35 bilhões de reais, estava quebrado literalmente, e a gente criou um novo FIES com juros zero, foi uma inovação importante. Essas as mudanças macro, né? A política de formação de professores, com a residência pedagógica, a alfabetização, mais a alfabetização, que é um dos gargalos mais importantes da educação brasileira. A gente ainda tem hoje mais de 50% das crianças no terceiro fundamental não performam adequadamente em interpretação de texto, o que é um absurdo. Então, quer dizer, muitas mudanças estruturantes e importantes. E muito investimento. E muito investimento aqui em Pernambuco e no Brasil. Exato, né? Exato. Eu me recordo quando, no Patrimônio da União, da regularização de alguns terrenos, inclusive para construção de IFs, né? Eu lembro que aqui o IF de Paulista foi, na época do governo Temer, inaugurou-se, né, a obra, né? Isso. Palmares também, né? Isso, Mata Sul ali. Eu, na verdade, garanti recursos e investimento para o Instituto Federal. O Instituto Federal é a antiga Escola Técnica, né? Abrigou a Escola Técnica Federal de Pernambuco, que tem sede aqui no Recife, e que também articulou as bases das escolas técnicas anteriormente existentes, até a criação dos IFs, e também as escolas agrotécnicas. Aqui em Pernambuco nós temos 3 agrotécnicas que eu me lembro assim de cabeça. Sim. A de Belo Jardim, que é terra das minhas raízes, da minha família, dos meus pais, vamos assim, parte da minha alma está lá, eu me orgulho muito disso. Vitória de Santo Antão também tem uma escola bem tradicional, e Barreiros. As 3 tiveram investimentos fortes na área de infraestrutura, e outras escolas mais jovens, como a de Caruaru, que a gente implantou uma unidade para engenharia mecânica e investimento na biblioteca nova, a de Garanhuns também, que mereceu investimento em biblioteca nova, fora as unidades novas dos IFs e do IF, a de Santa Maria da Boa Vista, que é vinculada ao IF do Sertão, que tem sede em Petrolina, e os IFs aqui na região metropolitana. Eu deixei tudo garantido com recursos públicos, já em conta, via TED, que é um mecanismo que impede que o ministro ou o secretário possa alterar a aplicação daqueles recursos. Então, Abreu e Lima, Paulista, Jaboatão, Cabo, Palmares, que você citou, foram iniciadas ou finalizadas durante o meu período como ministro da Educação. Algumas estão aí em andamento, como é o caso do IF de Paulista, mas logo, logo estará atendendo, se Deus quiser, os jovens na formação técnica, que é um belo caminho, né, para os jovens. Sabe que formação técnica abre portas e oportunidades para os jovens de forma significativa. E o Brasil é um país que tem baixa proporção de jovens estudando ensino médio concomitante com o ensino técnico, diferentemente da média europeia, que está na casa dos 40%, 50%. O Brasil está em 8% apenas, o que é uma lástima. É verdade. A gente acabou, Mendonça, criando uma cultura no Brasil de que todo mundo deve ir para a universidade estudar teoria. Mas, na verdade, tem gente que não tem vocação, que quer ir para o ensino técnico, assim como é lá nos Estados Unidos, como é fora, né? O ensino técnico ele passou a ser mais valorizado de um tempo para cá. No passado, ele era meio que renegado, não é isso? O Brasil tem uma cultura bacharelesca, né? E aí você tem que ser bacharel em direito, o advogado. Nada contra, tem bons advogados, eu tenho uma irmã advogada e aplaudo, minha filha é advogada, eu acho extraordinário, mas os países que mais prosperaram no mundo, eles prosperam dentro da área das exatas, das ciências exatas, né? Engenharia, informática, engenharia de software. Por exemplo, esse campus de Belo Jardim, eu deixei lá uma unidade nova de um bloco de informática, que abrange o curso técnico em informática e um curso de engenharia de software, que é o primeiro do interior
talvez o Nordeste do Brasil. Sim. E é extraordinário. As pessoas ficam pensando, pô, engenharia de software só para capital, para Recife, que tem uma base intelectual e uma base acadêmica extraordinária a partir do Centro de Informática da Federal de Pernambuco, liderado lá nos tempos mais distantes por Silvio Meira e outros professores. Mas o interior tem vocação também. É uma indústria criativa. Você, no computador, você pode atender serviços, prestar serviços e atender a qualquer parte do Brasil ou do mundo, né? Boa parte dos polos dinâmicos de software do mundo são em países onde você tem baixa, ou localidades que têm baixa pluviometria, tipo Arizona nos Estados Unidos, sim. Austin, no Texas. Você tem também a Califórnia, que tem vamos assim, polo do mundo na área de tecnologia da informação e de startups vinculadas ao segmento. Se você for para Israel também, que é um país super árido, você vai encontrar esse mesmo quadro. Então, realmente, a gente tem, com certeza, um potencial a explorar muito grande que precisa também se interiorizar, gerar oportunidade para além das capitais, para o interior também. Cidades como Caruaru, que tem um polo dinâmico, Petrolina, que tem uma base do comércio e também da produção de frutas, mas hoje, tecnologia da informação e a internet das coisas, né? Algo, a inteligência artificial é algo que se aplica a quase tudo. Então, cada vez mais a gente vai... E que não tem volta. E que não tem volta, né? Então, realmente é um caminho, de fato, transformador. A educação técnica deveria abarcar pelo menos 40%, 50% das vagas no ensino médio brasileiro. Isso não quer dizer que o sujeito fez um curso técnico e ele não possa fazer um curso superior na sequência, não. Muitas das escolas técnicas, elas sequenciam, como eu citei, o curso técnico de informática lá de Belo Jardim, que tem um curso de engenharia de software. Então, nada melhor do que o sujeito fazer uma base de curso técnico e depois um curso superior na área de software, engenharia de sistemas e outros, informática, enfim, por aí vai. E foi por essa, sem dúvidas, Mendonça, sua atuação lá à frente do Ministério da Educação que faz com que as especulações, sempre que alguém sai depois lá do Ministério, sempre que existe a queda de alguém, agora parece que é praxe, né, lá no MEC, surge o nome de Mendonça como uma oportunidade. E a gente está no meio de um furacão desse aí, né? O Weintraub saiu, está lá, anunciaram um ministro que o currículo estava todo desencontrado, acabou não conseguindo ficar, agora está em aberto de novo. Como é que está a sua situação aí? Pretende se recebesse esse convite, iria aceitar? Como é que está a movimentação? Primeiro que eu jamais responderia essa pergunta, viu, Felipe? Desculpa a franqueza. Porque é o seguinte, qualquer resposta que eu te der, ela vai ser mal interpretada. Ela vai ser mal interpretada. Se eu disser que sim, eu estou me candidatando a ministro. E ninguém se candidata a ser ministro. O cara pode ser candidato a vereador, a deputado, a governador, a senador, mas ministro não existe, não. Segundo, se eu disser que não quero, tal, eita, cara. Aí fica aquela. Presunçoso, né, arrogante, etc. Então, eu acho o seguinte: cumpri minha missão bem, montamos, à época, uma bela equipe técnica. O MEC estava bem profissionalizado, investimos forte, eu falei aqui dos investimentos para você, também daquilo que é intangível, né? Uma base curricular para garantir um currículo adequado para um jovem de Pernambuco igual ao de São Paulo, igual ao do Rio Grande do Sul ou do Amazonas. Mas tem coisas concretas, milhares de creches no Brasil que saíram do papel, inclusive aqui em Pernambuco. Nós garantimos 3 bilhões de reais. Você citou os institutos federais, no caso o IF Sertão e o IF Pernambuco, mas tivemos investimento também nas universidades. Criei uma universidade aqui, né, a Universidade Federal do Agreste, que nasceu durante a minha gestão, do ponto de vista formal, técnico, né, tinha participado como vice-governador da criação da Universidade Federal do Vale do São Francisco com o Dr. Oswaldo Coelho, lá em Petrolina e Juazeiro, e agora a do Agreste com sede em Garanhuns. Então,
eu acho que a gente investiu fortemente. A Federal de Pernambuco, você é da Escola de Direito, né? Exato, exato, exato. O prédio da Faculdade de Direito, o professor Francisco Queiroz, me procurou para garantir investimento, eu garanti com um depósito em conta dedicado à reforma do prédio histórico da Faculdade de Direito do Recife, que é um dos mais tradicionais do Brasil, né? Investimento na unidade de medicina, tanto no Hospital das Clínicas aqui no Recife, como também num bloco novo de medicina lá na Universidade Federal de Pernambuco, ampliação de campi da Universidade Federal Rural em Belo Jardim, que é um campus novo, em Garanhuns, em Serra Talhada. Então, se eu fosse falar aqui da minha prestação de contas, modéstia à parte, a gente ia passar... a live ia demorar um bocado. É verdade. Mas essa linha do Bolsonaro, do Weintraub, Mendonça, você vê algo de positivo que ele conseguiu fazer nesse período tão difícil de turbulência? Dá para a gente visualizar alguma coisa positiva no meio dessa situação? Bom, Felipe, ele, na verdade, era um polemista, né? Né? E eu acho que parte da reclamação, a gente sabe que muitas vezes em alguns segmentos das universidades e da educação você tem muita ideologização, muito uma vertente de puxar para uma linha de esquerda, etc. Tal. Mas eu tenho a visão de que você não conserta assim. Não é na base da verborragia que você conserta. Né? É o caminho de ter uma formação de professores mais técnica, mais qualificada, melhor qualidade nas gestões vinculadas às instituições que dirigem a educação brasileira. Estou falando desde uma unidade de educação infantil, um CEMEI, um centro de educação infantil num município, até uma universidade, entendeu? Então, você precisa melhorar a qualidade de gestão. Então, boa parte das gestões no Brasil, elas são muito contaminadas ou pela forte ideologização ou pelo corporativismo em excesso. E nenhuma das duas coisas leva a algum lugar. Tem razão, né? É verdade. Então, você precisa tornar a educação um ambiente plural. Eu estudei aqui no Recife, no Colégio Santa Maria, até a quarta série do antigo primário. Boa viagem. Boa viagem. Depois eu fui para a Escola Parque, uma bem mais tradicional, outra de vanguarda de esquerda. Verdade. Ambas ajudaram a minha formação. Eu sempre fui uma pessoa plural, democrática, bom de debate. Muitas vezes eu sofria na hegemonia do domínio da esquerda, aquele embate, Pernambuco. Mas eu nunca fraquejei. E sempre usei o argumento para convencer o público ou contestar quem tinha uma visão diferente, respeitando quem pensa diferente, mas argumentando de forma muito séria e de forma muito direta. Então, eu acho que o ambiente da educação pressupõe isso. Porque é ilusão você imaginar como ministro da Educação, se você não tem o domínio dos orçamentos das secretarias estaduais de educação. Todas elas têm independência dos governos estaduais, e dos governadores e dos secretários, dos mais de 5.500 municípios do Brasil com secretarias municipais de educação. Professores, educadores, pais, estudantes. Você imaginar que você, como ministro, vai dar uma ordem de Brasília e ser obedecida nacionalmente? Não pode. Então, você tem que dialogar. É lógico que dialogar não significa você se curvar e você se submeter a qualquer coisa. Pelo contrário, o exemplo da reforma do ensino médio, quando nós lançamos a reforma, parte da esquerda, que eu chamo esquerda burra do Brasil, invadiu escolas, foram mais de 1,5 milhão de alunos, na época do Enem de 2016. E eu dizia à época, se estão imaginando que eu vou reagir na força, vocês estão muito enganados. Agora, o estudante que estiver invadindo a escola e impedindo o outro estudante de se submeter ao Enem, ele não vai poder se submeter ao Enem. Ele está se prejudicando e prejudicando o seu colega. Então, o outro prejudicado começou a pressionar o próprio estudante no sentido de que ele pudesse desocupar as escolas onde seriam aplicados o Enem. De 1,2 milhão de estudantes ocupando, pelo menos na teoria, as escolas do Brasil, principalmente o Paraná, que viveu um período meio duro, a gente migrou para uma situação de gradualmente, pelo próprio convencimento, mostrar
que aquilo era uma manipulação de setores da esquerda, do PCdoB, do PT, querendo instrumentalizar a boa vontade dos estudantes. E aí nós vencemos a batalha no diálogo, no convencimento, e hoje a reforma do ensino médio é um consenso, porque ela garante ao jovem, você é um cara experimentado e sabe o que é que ocorre no mundo, viajado, na Europa, Alemanha, Inglaterra, França, Portugal, Espanha, onde quer que você vá, nos Estados Unidos, no Canadá, na Ásia, o estudante de nível médio ele é protagonista da definição do seu próprio itinerário formativo. Não tem aquela coisa, como é que eu diria, obrigatória, engessada de 13 disciplinas obrigatórias. Tem flexibilidade. Se você vai fazer um curso na área de ciências sociais, direito, por exemplo, você não precisa mesmo a profundidade de física e de matemática. Se você vai para a área das exatas, engenharia de software, engenharia mecânica ou estatística, você vai enfatizar os conteúdos relacionados à área de exatas. Então, essa é a grande diferença. E o jovem pensa assim. Muitas vezes os nossos relacionamentos, o jovem diz, para que eu estou estudando isso? Sim. Então você, no mundo todo, eles concentram a base. Primeiro, todo mundo precisa ter uma base muito sólida em português. Se você não souber a língua, você não vai aprender as demais matérias. Inclusive história, a interpretação de texto. A interpretação do texto. E matemática, que é o sentido lógico da cabeça. Né? Se você tiver essas duas bases, é lógico, eu não estou simplificando as coisas, não estou desprezando biologia, química, geografia, história, sociologia, o que seja. Eu acho que tudo é importante, mas não no mesmo aprofundamento. E eu acho que essa liberdade a gente garantiu com a reforma do ensino médio, que é uma emancipação para os jovens de todo o país. A grande diferença, e aí eu volto para a questão política, análise política, Mendonça, é que existe diálogo dessa forma que você está dizendo. É preciso existir. A política é isso. É a formação das pontes, como eu vinha dizendo aqui. É desburocratizar o que está lá emperrado, engessado. A partir do momento que você usa a política para tentar confrontar, acaba atrapalhando tudo e você não consegue transformar aquilo que pretenderia. Então é muito isso que eu vejo no ambiente aí. Se você não fizer as pontes que você acaba de falar e tiver esse ímpeto de dialogar e de enfrentar no diálogo, você não vai conseguir transformar, que é o papel principal. Né? E isso que você falou agora, ministro, me lembra o debate da questão da acessibilidade. A gente sabe que a internet hoje todo mundo usa. Mas nos rincões do Estado, por exemplo, naquelas cidades pequenas, a acessibilidade é difícil. Né? Acessibilidade de internet, você diz. De internet, exatamente, de internet. E o estudante hoje que está numa pandemia, que não está podendo ter o ensino presencial e que também não tem acesso à internet, que desafio a gente tem hoje para tentar resolver esse problema? Eu lembro até do passado, eu lembrei até de uma atuação de Maurílio, que é primo meu. Maurílio foi deputado federal, você conheceu, da questão do Mobral. Né? Na época, o rádio era o negócio do momento. Então, se utilizou muito o rádio como aliado do Mobral, que era um movimento para a alfabetização. Então, o Mobral é quem fazia, o rádio é quem fazia a difusão para chegar lá no interior, para chegar em quem não estava tendo essa acessibilidade. E hoje a internet seria o canal. Mas a gente sabe que tem dificuldade. Nem todo mundo tem aquele dinheirinho, uns R$30, os 40, os 50, para comprar a internet e manter aquela conexão, não é isso? Perfeito. Eu vou fazer algumas mensagens aqui de abraço para Geraban, Geraldinho Bandeira, professor Kumaru do IFPE e que é diretor lá do Instituto Federal lá em Barreiros, Marcos Viegas, que foi da minha equipe no MEC, como secretário da CETEC e também do IFPE, Vinícius, pede para mim mandar um oi para Belo Jardim, um oi saudoso, amigo. Tem muita gente de Belo Jardim aqui, viu? Professora Maria José Sena, reitora da Universidade Federal, conosco. Aqui. Olha, eu fiz tantas amizades. Figura. Trabalho notável. Uma das grandes amizades que eu fiz como ministro da Educação. Ela
foi uma das maiores reitoras que eu conheci em todo o Brasil. Grande, competente, dedicada. Disposta para trabalhar, é verdade. Disposta. É verdade. Investimos muito na Universidade Federal Rural aqui, no campus Recife. Fui inaugurar com ela a biblioteca. Muito investimento foi realizado aqui no campus Recife. Como eu lhe disse, em Garanhuns, que expandiu muito e hoje já começa a nascer a nova Universidade Federal do Agreste e Serra Talhada, além de Belo Jardim, que ganhou um campus novo também na minha gestão. E Ana, que também mencionou que o ensino técnico é o melhor caminho para o emprego para os jovens. Eu acho que é bom lembrarmos isso. Bom, Felipe, você mencionou sobre a questão da conectividade, né? A questão... Não seria nem acessibilidade, eu acho que até eu ampliei demais. Seria conectividade, né? Eu acho que essa palavra ela virou ainda mais necessária por conta da pandemia, porque vocês vejam que acelerou, acelerou. Primeiro que todo mundo hoje está conectado, que precisa, de certo modo, se informar, né? Então você vai num sítio, na zona rural de Passira, tem muitos amigos lá na Chã dos Negros, que é um quilombo, que o pessoal está conectado. Você imaginar que o cara que está lá na zona rural de Belém de São Francisco, na margem do Rio São Francisco, também está conectado. É lógico que a conexão que chega nesses rincões mais distantes e muitas cidades do interior, ela é menor, de menor qualidade. O que é que nós lançamos na época que eu era ministro da Educação? O projeto Educação Conectada, que visa conectar por meio de fibra ótica todas as unidades federais do Brasil vinculadas ao Ministério da Educação. Institutos federais, todos os campi, são cerca de 600 e poucos no Brasil, e as quase 70 universidades federais, com os seus também centenas de campi espalhados pelo Brasil como um todo. Então, essa conexão é muito importante. E mais do que isso, garantir a conexão para as escolas de educação básica. Hoje a gente tem uma grande distorção, porque o estudante de uma escola privada, de classe A, B, ele tem acesso à educação remota, ensino remoto. Ele tem até acesso a EAD, mas só que ele tem, primeiro, equipamentos qualificados, computadores, laptops e palmitops, telefones de recursos bem, eu digo, potentes, enquanto o cara que mora no Ibura, o cara que mora em Casa Amarela, o cara que mora numa comunidade mais simples, de Santa Amaro, ele está sofrendo, amigo. Ele não tem essa conexão, ele não tem esses equipamentos. Às vezes ele mora numa casa de 2 cômodos, às vezes de 1 cômodo. Quer estudar, não pode, porque aquilo não tem um ambiente mais adequado. Então, a pandemia, ela trouxe, infelizmente, um agravamento da grande distância que já existe entre aqueles que podem acessar uma escola de qualidade e aqueles que acessam escolas públicas que muitas vezes não têm as tecnologias adequadas. Então, o caminho da educação conectada passa necessariamente... Você se lembra que quando as teles foram privatizadas, as telefônicas, na época do governo Fernando Henrique, ficaram metas que deveriam ser cumpridas pelas teles. Boa parte dessas metas não fazem mais sentido. Eu vou citar uma, que você vai se recordar e rir dela. A meta de preservar os orelhões, os telefones públicos em todo o Brasil. Ninguém mais usa telefone público. Só que para os Oi da vida e as empresas telefônicas, eles estão com a obrigação de manter um telefone público depredado, que é muitas vezes danificado e que não é utilizado, é muito duro, muito difícil. Então, eu acho, e também não faz sentido, é diferente, você tem que fazer com que mude essa meta. Então, ao invés de você estar mantendo milhares e dezenas de telefones públicos e outras obrigações que foram ultrapassadas pela tecnologia, faz sentido obrigar, nessa substituição, as telefônicas a garantir o acesso por meio de fibra ótica a todas as escolas de educação básica, quantas sejam possíveis, dentro de um relativo equilíbrio
econômico. Eu mando aqui um abraço para Thales Bruno, lá de Belo Jardim, que é amigo nosso, inclusive é do Cidadania, e é uma pessoa muito, muito querida e muito ligada, economista, e muito ligado, ele é muito ligado a tudo que há de novo na área de educação, de tecnologia, e quer naturalmente contribuir para o debate nosso aqui. Socorro Vilaça, também um abraço para você. Muita gente boa, viu, Mendonça, aqui com a gente. Eu vou até destacar algumas pessoas aqui. Temos aqui a Rânia Freitas, que é lá de Senharó, Pernambuco. O Willa, que é aluna, é lá de Caruaru. Gilberto Almeida, que está direto de Toritama, né? Everton Carlos, que é da sua terra, inclusive ele me mandou aqui mensagem, disse, olha, é Mendonça que vai hoje, então vou fazer questão de assistir. Aluno nosso lá de Caruaru, Everton. Doutor Orígenes Caldas, que é advogado, né? Cris Marília está aqui com a gente, Paulo Paiva, doutora Maria José Sena, eu queria até também deixar meu testemunho, né, da pessoa que ela é, da boa gestora. A gente também conseguiu, junto com ela, lá na época da SPU, também regularizar todo aquele campus da Rural que estava ali sem regularização desde a inauguração da faculdade, viu? Para você ver como é da universidade, como é a burocracia pública, né? Está aqui o doutor Daniel Sarinho, consultor da Assembleia Legislativa, doutor Humberto Caldas, médico, está aqui conosco, Marcelo Larazabo, amigo também, doutora Marisa Pinheiro, que você conhece bem, advogada, viu? Gente boa, qualidade. Trabalhou conosco também, foi consultora nossa. Fabiola, primeira qualidade. Fabiola. Olha aí, tem muita gente boa aqui, acompanhando a gente, alguns professores, Marcelo Rocha, muita gente boa. Mas vamos continuar. A gente falou até agora de educação, Mendonça, mas eu acho que a gente deveria também tocar num assunto que, para você e seu nome está envolvendo bastante, é importante a gente, já que está com a oportunidade de estar aqui, conversar. Eleições e o Recife, agora eleições municipais. Nós tivemos o adiamento, a prorrogação da eleição para 15 de novembro e 29, se tiver segundo turno, né? E no Recife o seu nome está cotado aí. Como é que está a sua disposição? Como é que está a articulação? Vai ser candidato? Como é? Felipe, eu digo o seguinte, minha disposição é de menino. Disposição de menino. Eu já fui muita coisa na vida, não sonhei e não imaginei chegar às posições que eu ocupei. Você citou um pouco aí do meu currículo, deputado estadual 2 vezes, secretário de Estado muito jovem, com 24 anos, 28 deputado federal, 32 vice-governador, 39 governador. E fui ministro da Educação, que, por certo, é um privilégio para qualquer um. Se você disser assim, diga 3 pastas as mais importantes de Brasília, a educação vai estar com certeza essas 3. Exatamente. Se não for a primeira, eu acho ainda que é a primeira. Mas alguém pode dizer, não, é fazenda, economia, porque sem a fazenda você não consegue fazer com que saúde e educação ande. Combustível. Educação é a base da transformação de tudo. Então, eu quero, sinceramente, e acho que tenho talento, vontade e disposição. Não sou tão velho, estou com 53 anos, vou completar 54. Tenho disposição de usar minha história política, minha dedicação, minha experiência administrativa e a minha capacidade de diálogo, de reunir e de conclamar para fazer Recife avançar, que é uma cidade que é um pouco de todos os pernambucanos. Recife é um pedaço de cada um, de gente de Caruaru, de gente de Vitória, de gente de Timbaúba, né? De gente de Macaparana, gente de Belo Jardim, Pesqueira, Petrolina. Sim. Recife é um pouco de cada um de nós. Então eu tenho um pouco esse, como é que eu diria, desejo, né? Essa vontade, que a primeira é a base de tudo. Só que não é o suficiente, porque para você buscar um caminho como esse, você precisa de uma certa concertação política. Não pode ser um projeto de ordem pessoal. Não pode ser só a vontade do eu sozinho. Eu, Mendonça, quero ser prefeito do Recife. Há de ter liga, eu tenho liga, conheço, modéstia à parte, muito bem o Recife. Já foi candidato outras vezes? Já fui candidato, do Vasco da Gama ao Ibura, do Cordeiro a Iputinga, de Casa Forte a Casa Amarela, Nova Descoberta. Enfim, eu conheço cada recanto dos Coelhos, as comunidades carentes, Coque, andei onde gente precisa de apoio, de transformação,
e vejo uma cidade abandonada. A gente vive na mediocridade. Infelizmente, é a realidade. A gente não tem investimento em saneamento básico. Fizeram uma PPP aqui da Compesa misteriosa, cheio de absurdos. Prometeram, em 10 anos, atingir um nível de saneamento básico, não conseguiram. Não há uma obra de infraestrutura física importante no Recife, salvo a Via Mangue, que é a herdeira da linha verde. Linha Verde de Roberto? Sim. Roberto Magalhães. Nada de relevante. E talvez a orla de Brasília, executada por João Paulo. E Recife precisa de muita coisa, tem muita obra parada. Você vê a ponte que liga aí Putinga, a Casa Forte, está aí. Parece uma caveira de burro. Quer dizer, o trânsito da 17 de agosto saturado, o trânsito da Rui Barbosa não anda, afogando e asfixiando ainda mais Agamenon. Tudo na cidade é muito complicado. O trânsito do Recife é um dos piores do mundo e já foi atestado por pesquisa. A indústria da multa, um horror. Chegaram a atingir o ano passado quase 100 milhões arrecadando, porque Geraldo Júlio e o PSB, junto com o PT, sabem mesmo cobrar imposto, aumentar o IPTU e cobrar multa, o que é uma aberração. Devolver para o cidadão, muito pouco. Na área de transporte público, Felipe, o que é que tem de relevante? A única coisa relevante que se tinha era o BRT, e eles estão desativando. É um legado da Copa que a gente não viu agora, né? A gente não conseguiu ver no dia a dia. Depois, não conseguiram finalizar o projeto e já anunciaram o fim do projeto do BRT. O Capibaribe, a navegabilidade, há quantos anos a gente vê a promessa? Mais de 100 milhões investidos no Capibaribe, meu amigo, e nada. Muita dragagem, barcos comprados e nada de funcionar. Então, eu acho, sinceramente, que Recife precisa mudar. Se você for para o campo das oportunidades de emprego e do potencial econômico do Recife, a vocação comercial do Recife cada vez mais perdida. A gente exportando comerciantes daqui para Paraíba e para Alagoas, porque ser comerciante em Pernambuco é atividade que contraria a lógica, porque o imposto aqui é mais alto, antecipação tributária, o cara está pagando imposto antes da mercadoria chegar no seu comércio, e as alíquotas são mais elevadas do que a Paraíba. Tanto é que muito comerciante tira nota a partir da Paraíba para vender no Recife. Isso é um dado importante, viu? Poucas pessoas sabem. A área de tecnologia da informação tem um potencial extraordinário a partir do Porto Digital, que foi criado no governo Jarbas, com o meu apoio e minha participação, também capenga. A área de turismo é um horror. Recife tem turismo mais comercial por conta da atividade econômica geral do Estado e a localização geográfica de Pernambuco, que é privilegiada. Mas turismo de lazer mesmo, a gente perde para Fortaleza, a gente perde para Salvador, a gente perde até para Maceió. Então, quer dizer, o que a gente vai imaginar? Quer dizer, o tratamento que se dá aqui em Pernambuco, Felipe, sinceramente, é anti-empreendedor. Esse pessoal aí do PSB e do PT pensa que dinheiro nasce em árvore, que o poder público sobrevive se não houver empresário e gente trabalhando. Não sobrevive. Quem paga imposto é que sustenta o Estado. E, infelizmente, a gente tem máquinas cada vez mais inchadas e aparelhadas para sustentar os cabos eleitorais e militantes do PSB e, eventualmente, do PT. Enquanto isso, a cidade abandonada, largada, entregue à sua própria sorte. Olha, deu para sentir de longe sua disposição de menino, viu, de ser candidato. Daqui já deu para já tá afinado aí demais. Mas, olha, essa fadiga natural do PSB já são 8 anos, né? E ainda tem o governo do Estado, etc. e tal. A gente consegue notar. Agora, a gente também consegue ver, aí você vai dizer se concorda comigo ou não, Mendonça, um desencontro da oposição. A gente não vê uma linha de ação, né? Como se tinha aqui no passado das oposições e tal. A gente vê, na verdade, ilhas ali e querendo ainda se encontrar, surge uma coisa ou outra, mas não tem uma linha assim direta. O que você acha disso aí? Essa visão, de fato, é uma visão vista aí nos bastidores, no dia a dia? Eu vou fazer só um pequeno parêntese aqui para responder a Nivaldo, que pergunta sobre a opinião do marco do saneamento. Eu acho importante o marco do saneamento. O PSB
votou majoritariamente contra. E o PT também. Eu acho lamentável que quando você tem milhões de brasileiros morando em cima do esgoto, muitas vezes das fezes, você tenha gente votando contra, como votou aqui Humberto Costa contra, e outros líderes políticos do PSB aqui contra o marco legal do saneamento. Sem marco legal, não há investimento. E sem investimento, a população vai continuar morando em cima da lama. Então, é necessário esse marco legal ser definido, como foi definido pelo Senado, e deve ser sancionado em breve, eu creio, pelo presidente da República. Agora, você mencionou a questão da oposição. Qual é a minha? Por isso que você perguntou. Mendonça, você é candidato de todo jeito? Praticamente você não disse textualmente isso. Eu tenho dito sempre o seguinte: eu não sou candidato de mim mesmo, eu não sou candidato de todo jeito. Eu sou candidato se, porventura, puder agregar em torno de um projeto de mudança para o Recife. Você falou dos 8 anos do PSB, mas o PSB, em consórcio parcial ou total, esteve em muitos momentos junto com o PT. Por exemplo, os 8 anos de João Paulo, os 4 anos de João da Costa. Em muitos momentos, eles estiveram juntos e separados. Então, são 20 anos de domínio do PT e do PSB no Recife. E eu acho que a gente tem uma certa sede do cidadão recifense de buscar novos caminhos, uma saturação, os polos turísticos da cidade desativados, o centro do Recife antigo aí, com mau cheiro, sem segurança, a orla de Boa Viagem, que você pensa que é só para quem mora em Boa Viagem, mas é para todos os recifenses, largada, abandonada, quer dizer, sem empregabilidade. Recife é a capital do desemprego. Então, eu acho que essa discussão e esse debate ele tem que se ampliar. E eu estou dedicado, eu não tenho falado isso publicamente, tenho conversado com todos os pré-candidatos, falei com o Daniel Coelho, tenho falado com ele, tenho falado com a Patrícia Domingos, tenho falado com o Feitosa, e falarei com tantos quanto seja. Pastor Jairinho, que tem uma presença mais no campo evangélico, se coloca como pré-candidato, Marco Aurélio. Enfim, eu acho que o diálogo tem que ser amplo e em torno de propostas que possam levar o Recife por um caminho diferente. O que é que se vê hoje? Recife, por um capricho do PSB, nada contra o candidato do PSB. Mas qual é a experiência que João tem para, eu diria, liderar o Recife? Qual foi a função de gestão que ele ocupou para comandar uma cidade de quase 1.600.000 habitantes? Complexa, cheia de desafios em todas as áreas. Eu acho que isso não pode ser um projeto capricho do PSB, por conta da sua herança genética, por conta da vontade da sua família, ou de sua mãe, ou quem quer que seja, tem que ser candidato. Não pode ser assim. Eu acho que esse debate ele tem que ter uma capilaridade e uma interação direta com a sociedade, né? com a população que precisa do poder público para ver essa cidade se transformando, e que precisa ver o Recife liderando o Nordeste. Eu via e achava graça, e até aqui me agredia, a propaganda da Prefeitura do Recife, a história de que Recife, capital do Nordeste, é uma presunção de liderar ou ocupar um espaço que não ocupa mais. Como eu lhe disse, Salvador, Fortaleza, avançaram muito mais do que Recife. Eu tenho vergonha de verificar que no meio dessa pandemia, as pessoas trancadas dentro de casa, sofrendo, adoecendo, gente morrendo, e a prefeitura se metendo em compras superfaturadas de luvas, de EPIs, hospitais contratados para nada, 7 hospitais de campanha. Qual o nível de ocupação desses hospitais, com ONGs fantasmas, que tinham sede, por exemplo, em Cajueiro Seco, como foi constatado uma das ONGs que a CGU, o Ministério Público Federal, está em cima. Quer dizer, e o pior de tudo, os respiradores que, na verdade, atendiam apenas em testes em porcos, sendo comprado em 500 o volume. Se não fosse nossa denúncia, talvez tivessem consumado a aquisição das demais unidades para servir ao povo do Recife. Para mim isso é descaso, para mim isso é abuso, para mim isso é de respeito à população da nossa cidade, sinceramente. Desculpa o desabafo.
Faz parte, Mendonça. Eu queria aproveitar aqui que a gente vai falar aqui de outro assunto e já cumprimentar aqui professor Kumaru, que está aqui, colega. Ó. Temos aqui também a Nilda Soares, lá de Timbaúba, direto. Xisto Freitas está aqui conosco também. Abraço para Xisto, meu amigo. Olha aí, está aqui o Tiago Levi. Conhece esse rapaz? Não, está aqui conosco. Muito. Fernando Cavalcante também aqui com a gente. Viu? Tem uma turma boa aqui, Mendonça, conosco, acompanhando e ligada aqui para falar. Falamos de educação e estamos na eleição, né? A gente viu que foi adiada aí, como eu falei. Você acha que, por ser adiada, Mendonça, e por essa pandemia, logicamente não vai ter muito tete-a-tete, eleitor, político, a rede social deve ser, então, a bola na vez dessa campanha, né? Terá cada vez mais importância. Já teve importância substancial nessa última eleição presidencial, de governadores e deputados, senadores, e é crescente. Agora vai crescer ainda mais. Um dos modos que eu aprendi a me comunicar diante da pandemia foi através dessas lives, né? Eu faço pelo menos, em média, 2 lives por semana, entendeu? Estou fazendo uma hoje com você, terça-feira eu vou fazer uma próxima na quinta. E aí eu acho que é uma forma de você estar, eu diria, sendo dinamizando, dinamizando, falar com gente técnica, professor como você, gente da área de saúde, gente da área de segurança, entretenimento, bares e restaurantes aí que estão vivendo muita dificuldade. Então, eu acho que a política ela muda nesse aspecto. E acho também que a cabeça do eleitor não está na eleição ainda. O eleitor está raciocinando em cima de um quadro de pandemia e consequência. Muita gente, como eu lhe disse aí, sofrendo consequências sérias, e a gente tem que respeitar isso. Eu abraço aqueles que tiveram aí a doença, o Covid-19, abraço aqueles que perderam entes queridos, aqui meus sentimentos, e também abraço aqueles que sofreram consequências dessa calamidade, dessa pandemia econômica. Os empresários aí perderam empresas, ou estão em muita dificuldade, trabalhadores que perderam emprego, é verdade. Profissionais liberais. Então, tem muita gente que sofreu bastante. Então, de certo modo, o adiamento vai deixar a poeira baixar, arrefecer um pouco esse clima de consternação, e aí, em novembro, dia 15, a gente vai ter a oportunidade da urna e da decisão do eleitor com relação a que caminho, ou quais caminhos nós seguiremos, nós enquanto país, né? Nos milhares de municípios de todo o Brasil. Por estarmos, Mendonça, nesse momento talvez todos os holofotes estão para a política nacional por conta dessa questão da pandemia e etc. e tal. Será que a eleição municipal, quer queira onde for, vai ser de um debate quase que nacionalizado, dessa polarização Bolsonaro e o PT, ou Bolsonaro e a esquerda? Você acha que isso vai estar contaminando o debate municipal? Essa será a tentativa, a tática, né? Aliás, todas as últimas eleições aqui em Pernambuco, eles nacionalizaram o debate, o PSB. Todas, né? Talvez a exceção tenha sido a de 14, mas todas as demais sempre nacionalizaram o debate, o PSB, né? Porque o PSB encontrou um filão para se sustentar no poder. Primeiro, amedrontando o povo, né? Fim de Bolsa Família, que nunca existiu, nem que nunca foi ameaçado, e coisas desse tipo, né? Mas eu, sinceramente, acho que o cidadão recifense, ele quer, essencialmente, discutir os problemas da cidade, segurança pública, como a prefeitura pode atuar para minimizar esse problema, questão de saúde. A saúde básica e a assistência básica de saúde no Recife mostrou-se muito mal gerenciada e preparada para uma situação gravíssima como uma pandemia, mas a gente não teve... Os índices de mortalidade aqui foram piores do que a média das cidades do Nordeste, infelizmente, e de contaminação. Transporte público, para mim, vai ser uma super agenda. Transporte público aqui sucateado. Prometem na campanha, por exemplo, não reajuste de tarifa única, e depois não cumprem.
prometem navegabilidade do Capibaribe e não cumprem, prometem manutenção e ampliação do BRT e desativam o BRT. Então, o povo... E trânsito é um caos, porque aqui o trânsito, a palavra que eles sabem aplicar é multa, 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 multa. Aumento de impostos e taxas. Para você abrir um restaurante aqui, é taxa ambiental, é taxa disso, aquilo, outro. Para você abrir qualquer coisa aqui no Recife é uma dificuldade. Anti-empreendedor. Se você for construir uma pequena reforma na sua casa, você vai sofrer, porque a prefeitura é a sede da burocracia, não por conta de seus funcionários, mas por conta de um mecanismo que eu traduzo, botar dificuldade para vender facilidade. A burocracia do PSB é aquela que faz questão de tratar todo mundo vamos assim, na caderneta, né? Trazer o sujeito para ter que beijar a pedra, o que é um horror. O Estado ele tem que ser impessoal, republicano, onde todos tenham acesso. E turismo, que a cidade tem um potencial gigante, geração de emprego nas vocações naturais do Recife, turismo, tecnologia da informação, serviços como na área do comércio e de logística, enfim. A gente é uma cidade, no Recife é uma cidade essencialmente de serviço e pode ter um potencial maior, desde que a prefeitura não atrapalhe, apoie, ajude e crie um ambiente mais agradável para todos viverem. Espaços públicos de lazer, que a gente tem poucos, né? Pouca coisa foi feita. Então, áreas degradadas. Então, eu acho que tem a habitação, Recife aqui, as palafitas voltando a ocupar os leitos dos rios por conta de falta de oportunidade de habitação para os pobres. Então, obras que eu vivi e acompanhei em 2008, como ali lá na ilha próximo à Ilha do Retiro, ali. Sim, o Caranguejo, perto da Joaquim Cardoso. Ali, né? Não, Sim, mais para sim. cá. Joaquim Cardoso, perto do Fórum do Recife, ali perto do sim, ali, Joana Bezerra. Sim, Joana ali, Bezerra. Sim, ali sim. é um horror, pô. Ali tem edificação na área de habitação popular, do outro lado do Coque, entre Coque e Coelhos, que está sendo construído ainda desde os anos 2006, 2007, até hoje não foi concluído. Então, tem muita coisa para fazer. Agora, a energia ela tem que ser tirada da dedicação para a preservação, da manutenção de uma burocracia socialista do governo e dedicada ao cidadão. A prefeitura tem que ser dedicada a melhorar a vida das pessoas e não daqueles que hoje aparelham a máquina pública à frente da prefeitura do Recife. Esse tipo de situação é que nos faz perceber o quanto é importante o postulante, o candidato, tratar do que a eleição pede. Se a eleição é municipal, você tem que debater o município, né? Porque você acaba contaminando a população por um tema que acaba inibindo, escondendo as situações reais que aquela eleição pode trazer a transformação. É a rua que está mal calçada, é a calçada que está ruim, é o saneamento que não tem. Isso é que deve ser a pauta da eleição municipal e assim a gente espera. Agora, com essa prorrogação e com as redes sociais, né, como aliadas para a campanha e com medo da população de sair de casa por conta da pandemia, pode ser que exista uma abstenção, né, Mendonça? Isso tem que ser levado em consideração, maior do que já se tem, né? E esse é um risco, né? Porque muita gente professa aquela tese de que a política ninguém presta e para eu protestar, no caso, naturalmente, a pessoa que assim sim. pensa e não sou eu, diz assim, eu não vou participar do processo democrático, eu não vou votar. Só que quando você se omite, quando você não participa, você terceiriza aquela escolha. Então, para quem vende o voto, ele vai ter vantagem, né? Porque o cara que vende o voto, ele vai estar decidindo por você, que é um cara consciente. Então, a pior das omissões é você se distanciar do processo, não acompanhar, não pegar o histórico dos candidatos, a experiência dos candidatos, as propostas dos candidatos, para que você possa fazer uma escolha isenta, correta e no caminho que seja adequado para atender a própria população. A gente tem, Mendonça, somente 5 minutinhos aí, mas eu queria já começar a agradecê-lo aqui. Acho que foi um papo, tanta gente participando, que se a gente for parar aqui para ler o de cada um, tanta gente boa já passou por aqui, a gente vai ficar aqui e vai adentrar aí até a madrugada conversando, né?
mas acho que a gente hoje cumpriu o nosso objetivo de falar sobre educação. A nossa primeira, pouco mais da primeira meia hora aí foi só de educação, do trabalho que você fez lá e também do que a gente está vendo no cenário político atual sobre a educação, inclusive relacionada ao governo federal, né? Falamos de eleição, falamos sobre o movimento político. Acho que a gente deu um panorama interessantíssimo para mais de 70 pessoas que ficaram aqui online, direto, quanto mais quem passou, olhou e saiu, né? Acho que foi muito produtivo. Eu queria lhe agradecer. Você foi muito acessível desde o começo, a gente conversou. Patrícia ajudou ali. Olha, Patrícia esteve aqui com a gente, né? Fez uma live muito boa, muito boa. Teve a ex-senadora Heloísa Helena, um papo muito bom sobre saúde. Ela que é enfermeira e professora universitária. O ex-senador Cristóvão Buarque. E agora você para brindar aqui conosco essa discussão política também. Eu queria lhe agradecer e dizer que conta conosco aí para o debate, né? E para promover outras lives em outras situações, né? Bom, Felipe, eu que agradeço a você a oportunidade. De fato, é importante fazer o registro que Patrícia fez a ponte para que eu pudesse também comparecer aí a seu espaço, né, de debate, de discussões. Você como professor e um homem também de Estado e que cuida de assuntos de Estado e já cuidou diretamente como um gestor público, é um privilégio, né? Alto nível, estudantes, professores, colaboradores, professor Pumaru aqui, meu abraço fraterno, Luiz Carlos, que é pré-candidato a vereador, meu abraço a um cara que é da área de transporte, de turismo e da área de transporte complementar do Recife, que tem uma visão muito forte e firme da realidade da nossa cidade. Então, eu acho que esse espaço tem que ser cada vez mais ampliado. É a partir dessas oportunidades que as pessoas conhecem melhor as ideias, as propostas, o jeito de ser de cada um, entendeu? Muitas vezes é aquela história, não vi, não gostei. Mas eu acho que você dedica um tempinho, escuta as ideias, avalia as trajetórias. E aí você quebra essa questão de ideologia, né? Que às vezes contamina a gente perde de olhar a pessoa, a experiência e quem está ali, né? Exatamente, tem muita coisa que contamina. Essa radicalização, muitas vezes, ela é maléfica ao interesse da população. Não que você não possa ter pensamentos distintos, ideologicamente presentes. Eu acho que é sempre importante, mas o fato de você discutir com seriedade, com respeito e a pluralidade dos nomes que você acabou de mencionar demonstra esse caráter amplo e a sua capacidade de dialogar com visões distintas de Brasil, da educação, da gestão pública e daquilo que interfere na vida das pessoas. Cristóvão, por exemplo, participou recentemente de uma outra live aqui, mandou até um abraço para mim, a live do Magno Martins. Então, eu tenho um respeito por sua trajetória como professor. E vocês têm participado de workshops e live em conjunto, né? Eu vejo muitas vezes, debates nacionais, bem interessantes. Ele é sempre um cara que está, eu diria, à disposição de um bom debate, né? E provocativo. Ele tem, eu digo, uma jornada mais longa, mas ele não se acomoda, pelo contrário, ele quer trazer novidades e ouvir novidades. Então, eu agradeço demais a você, Felipe, desejo sucesso, dizer que oportunamente a gente volta e eu vou estar sempre aí disponível para a gente conversar. Desculpe se porventura me alonguei muito. Nada, foi cirúrgico, foi bom. E procuro ser, como os jovens dizem, papo reto, direto, para que a gente possa compreender o que cada um pensa, né? Então, parabéns, sucesso, saúde para você, para sua família e saúde para todos que estão nos acompanhando aqui até o final da live de hoje, né? A você também, Mendonça. Eu queria só cumprimentar o restante do pessoal que entrou aqui no fim, a Camila, o professor Joaquim Fortaleza, Romildo Gomes Neto está aqui conosco, viu? Mauro, Fabiola, Marcelo, tem muita gente boa aqui que eu queria agradecer, pessoal. Agradecer a vocês por tudo, por ter acompanhado hoje. Sábado tem mais. A gente vai estar aqui novamente no Papo em Casa. Obrigado, Mendonça. Obrigado, pessoal. Forte abraço a todos. Valeu. Boa noite e saúde para vocês todos. Um abraço. Você também. Um abraço. Tchau, tchau.